Oiê, amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer o nosso devocional. Hoje eu queria compartilhar um salmo muito querido, que eu gosto muito. Salmo 84, a partir do versículo 5, que vai dizer que bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, do qual, passando pelo vale árido, passando pelo deserto, passando pela dificuldade, pela luta, pela tribulação, faz dele um manancial de bênçãos que o cobrirá a primeira chuva. Olha que salmo interessante, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Quando fala de bem-aventurado, fala de mais do que feliz. Não só feliz, mais. Além da felicidade. Porque a felicidade pode ser um estado momentâneo ali, uma sensação momentânea. Você pode estar feliz agora e bater o pezinho ali na quina da porta e ficar um pouquinho infeliz, um pouquinho irritado. Então, aqui ele diz que bem-aventurado, mais do que feliz. Algo que está além da felicidade. Ultrapassa, né, a felicidade. O homem cuja força está em ti. Olha só, a gente primeiro precisa compreender que o ser humano ele é limitado. A gente tem limite de força. Eu aguento pegar até uma certa quantidade de peso. E já tem outras pessoas que conseguem pegar o dobro daquilo que eu consigo levantar, sabe? E a nossa força, ela é muito limitada, sabe? Às vezes a gente quer ganhar certas coisas no braço, no grito, na força. Na nossa força, na nossa inteligência, sabe? E aqui o salmista, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, é mais do que feliz. Está além de um momento feliz, porque coloca a força dele está no Senhor. E quando a nossa força está no Senhor, não há ninguém que possa nos vencer. Não tem Golias, não tem Sansão, sabe? Não existe uma força maior do que a do nosso Deus. Ele é o mais poderoso, ele é o mais forte. Então, quando a nossa força, cuja força está em ti, quando a nossa força, cuja força está em ti, é que a nossa força vem dele. Ele é a nossa força. E se ele é a nossa força, ele é invencível, então não há nada que possamos temer. E cujo coração se encontram os caminhos aplanados, cujo coração se encontram os caminhos retos, os caminhos direitos. Quando fala de caminhos aplanados, fala sobre isso, sobre os caminhos retos, sobre caminhos endireitados. Um caminho que não é da perversidade, que não é da mentira, que não é do adultério, o caminho que não é de fazer o mal, sabe? De julgamento, de condenação, de não roubar, de não matar, de não trair, sabe? Fala isso, de viver uma vida honesta, cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Porque do nosso coração é que procedem as coisas boas da vida, sabe? Se a gente tem um coração perverso, se a gente tem a maldade, igual uma garota falou comigo, uma vez que eu tinha que ter um pouquinho de maldade na cabeça. E não só ela não satisfeita em falar que eu teria que ser maldoso na minha mente, porque a maldade da mente é aquela que planeja. Quando você é uma pessoa maldosa mentalmente, primeiro você vai pensar no que você vai fazer, como você vai fazer, aonde, a hora, com quem. Então, primeiro você vai planejar com a maldade na cabeça e depois no coração. Porque aí quando a maldade, ela passa da cabeça para o coração, ela te induz a colocar em prática. Porque às vezes a gente tem muitos pensamentos que a gente não coloca em prática na nossa vida. Nós temos muitos pensamentos que a gente não coloca em prática porque não foi para o nosso coração. Mas quando vai para o nosso coração, a gente começa a colocar em prática. Por isso que fala, deles procedem as coisas boas da vida. E as más também. Se um coração perverso não tem como... Uma terra infértil, ela produz? Ela não produz nada de bom. Você pode jogar a semente ali, ela não vai produzir, não vai crescer, não vai florescer nada. Assim é o nosso coração. Se o nosso coração for uma terra infértil, que de bom nós daremos para os outros? Que atitudes boas nós teremos? Nenhuma. Mas se a gente tem um coração fértil, uma terra com nutrientes, uma terra
fofa, molhada, úmida, entendeu? Você joga uma semente ali, você não precisa nem ficar cuidando muito. Ela cresce sozinha, porque é fértil, porque ali ela encontra riquezas, nutrientes, ela encontra o necessário para que ela se desenvolva. Desenvolva uma coisa boa, porque só uma terra boa consegue florescer, consegue que a semente seja germinada, seja e floresça e cresça e se torne uma árvore, né? E dê frutos. Uma terra infértil não carece nada. Você pode jogar água, você pode jogar adubo, ela não produz, porque ela é infértil. É uma terra má, seca, oca. E assim, a gente tem que tomar cuidado com as atitudes do nosso coração. Quando ela falou isso comigo, na hora eu nem me atentei a esse tipo de esclarecimento, sabe? Ela falou, tem que ter um pouquinho de maldade na mente. E agora Deus trouxe ao meu entendimento isso, que na mente é onde a gente planeja, onde a gente, sabe, pensa, onde a gente se programa para fazer. E depois e também no coração, porque se você ficar com a maldade só aqui, ela se limita aqui dentro. Mas quando ela vem pra cá, você coloca em ação. E as pessoas, elas realmente são assim. Quem faz o mal pra você é porque planeja, sabe? A pessoa já tem isso. Ela já tem isso dentro dela, a maldade. Cujo coração se encontra uns caminhos aplanados. Quando o seu coração é uma terra fértil. Quando o seu coração não tem uma terra perversa. A primeira chuva que fala o qual, passando pelo vale árido, passando pelo período de seca, porque todos passam, mesmo os férteis, passam por tribulação, passam por dificuldades, passando pelo vale árido. Faz dele um manancial a primeira chuva. Então, quando cai aquela chuvinha, não precisa nem ser aquela chuva forte, aquela chuvinha quando você tem um coração bom, quando cai aquela chuvinha bem, aquele sereninho que já dá aquela umedecida na terra, ali já é o suficiente para florescer coisas boas, né? Eu acho muito interessante o provérbio que fala de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, sabe? Eu vivi muito tempo aí pelas ruas, eu saí pelas ruas deste mundo, me envolvi com muita gente, conheci muita coisa, vivi muita coisa, e vou te dizer que todas elas ruins, não tive coisas boas, experiências boas na vida não, conheci muita gente ruim, muita gente, aliás, eu conheci gente ruim, gente perversa, só, sabe? E muita gente maldosa que planeja o mal, perversa, muita gente infértil, um coração com uma terra infértil, sabe? Mas graças a Deus, Deus, pelo menos isso, Deus teve eu tenho que agradecer a Deus essa misericórdia de não ter deixado corromper o meu coração. Eu não tenho essa perversidade, eu não deito na minha cama planejando que eu vou roubar alguém amanhã, que eu vou violentar alguém, sabe? Que eu vou chegar na cara de juiz, eu vou mentir a respeito de alguém, sabendo da verdade, sabendo que todo mundo sabe a verdade. Eu não tenho, gente. Eu posso falar, eu não tenho. Então, se a pessoa falar que eu tenho, ela tem que provar que eu tenho, né? Porque pra mim falar de você, eu tenho que ter prova. Então, se ela falar, não, ele não é assim, então vai lá, não sou não. Então me prova. Então você me mostra aqui, igual eu faço quando eu vou acusar alguém, quando eu vou argumentar alguém, eu chego com prova. Ah, né? Não, então é isso. Então, assim, eu tive esse privilégio, um privilégio, não ter sido corrompido, porque muitas pessoas são corrompidas. O mundo, ele é muito mau. Ontem eu falei com uma pessoa que eu tô um pouco traumatizado com a vida, sabe? As pessoas são muito más. Eu não imaginava que o mundo fosse tão cruel, que as pessoas fossem tão mentirosas, tão ordinárias. Eu acho que resume nessa palavra, ordinárias. As pessoas são assim. Elas são cruéis. E elas fazem de tudo para se dar bem na vida. Elas passam por cima de pai, mãe, irmão, papagaio, ainda um colega de trabalho, então, querido, é o de menos, né, querido? Passa igual um trator. Mas a gente deve guardar o nosso coração. Bem-aventurado o homem cuja primeiro você coloca a sua força no Senhor e coloca o seu coração no caminho reto. Porque se você tiver um coração que anda no caminho direito, um coração honesto, um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração que não planeja o mal, sabe? Que não tem prazer em ver o outro se dando mal, você vai ser bem sucedido, a sua vida vai florescer e você vai dar frutos, e frutos com abundância. Que Deus te abençoe. Amém?